Dados do Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, mais de 5.000 mulheres morrem todos os anos por causa do câncer do colo do útero. Fazendo as contas, são 15 óbitos a cada dia. Só para este ano, são esperados mais de 16.000 novos casos da doença, que poderiam ser evitados por um simples exame de rotina. O Papa Nicolau é um exame preventivo que deve ser feito anualmente pelo ginecologista para detectar e prevenir doenças e outras alterações no colo do útero. O câncer de colo do útero, diferente de alguns outros cânceres, ele dá uma oportunidade para a mulher de se tratar, porque é possível fazer o diagnóstico nas fases pré-malignas. Então, você não só, diferente do câncer de mama, por exemplo, que é muito importante que você faça um diagnóstico precoce, mas já será um câncer. Agora, o câncer do colo, ele se apresenta como uma neoplasia intraepitelial, que são lesões, como a primeira, aquela senhora que falou, a mais jovem, disse que tinha mancha no colo. Durante esses exames, elas serão tratadas retirando apenas uma parte do colo do útero e elas não desenvolverão um câncer invasivo. Então, esse intervalo anual faz toda a diferença, porque de uma lesão pré-maligna para evoluir para um câncer invasivo, em média, são 10 anos. Então, muitas mulheres ou fazem o exame e têm a infelicidade de que esse exame não faça um diagnóstico tão precoce, que isso também pode ocorrer, ou elas passam longos períodos sem fazer o exame. E aí chega já na fase que vai para oncologia, que vai fazer químio, que vai fazer rádio, que já fica fora da possibilidade cirúrgica, que seria o tratamento, assim, mais adequado. Entendi. Bom, qual é a necessidade ou a periodicidade que a gente precisa fazer os exames ginecológicos, os exames preventivos? A idade da mulher, a partir de quantos anos e quantas vezes a regularidade desses exames? Vocês dois podem ficar à vontade, todas as perguntas. Acho que a doutora Marinês deve saber essa parte mais dela até, mas acredito que é em torno de 25 anos, né, Madonna? O preconizado pelo Ministério da Saúde, pelos órgãos que fazem essas orientações, é a partir de 25 anos, no Brasil e no guideline, no modelo europeu. O modelo americano preconiza 3 anos após o início da atividade sexual. As duas práticas são boas porque se discute, por exemplo, o início muito precoce da atividade sexual, que se você esperasse 25 anos, você já poderia ter lesão um pouco mais avançada. E a periodicidade seria no início anualmente, né? E depois você pode espaçar um pouco mais, acho que até a cada 3 anos. A cada 3 anos, depois de 2 exames regulares. A Joana... Ela faz uma pergunta, Joana Amaral Pinto Mendes, de Belo Horizonte. Além dos periódicos, quais outros exames podemos fazer fora dessa rotina que pode ajudar a detectar com antecedência? O que acontece é que quando você tem uma alteração citológica nesse exame de rotina, que é o Papa Nicolau, está indicado que se faça uma colposcopia. Essa colposcopia, na verdade, é um exame de imagem que magnifica o colo do útero e que possibilita identificar essas alterações para orientar uma biópsia. Então, eu estou falando de 2 exames, a colposcopia e a biópsia. E muitas vezes você não tem alteração citológica ainda, mas faz-se um exame muito simples, que é o teste de Schiller. Esse já pode ser feito, inclusive, no posto de saúde, onde não tem o colposcópio, e pode já identificar essas manchas no colo do útero, que são as lesões que aparecem antes do câncer. Isso é muito importante. E essas lesões, em geral, como o Ricardo já disse, elas aparecem em torno de 20 a 30 anos. É nessa fase que você mais frequentemente faz esses exames. Então, seria a colposcopia,
a biópsia, você tem exames também de identificação do tipo de HPV, mas esses exames já são para situações mais específicas, eles não estão indicados de maneira geral. Olá, minha sogra teve câncer no colo de útero e não venceu, mas ela está perguntando, mas Deus abençoou a todo tempo. É uma doença muito emocional? Com alimentação pode evitar o câncer? Qual o específico? Obrigada, Cláudia Cachoeiras, de Macacu, Rio de Janeiro. Beijos, Cláudia, para você. A pergunta dela, não entendi, é com relação ao colo de útero ou o câncer em geral? Ela disse o colo de útero. Não, o colo de útero não teria essa associação. As pessoas ainda têm muita dúvida. A causa, doutor Ricardo, você já falou, desculpa te interromper, você disse no principinho, mas especificamente é bom você falar a única causa, né? A causa principal, a única causa do câncer de colo do útero é o HPV. Isso, é o vírus HPV. Tem alguns fatores que podem influenciar, porque o fato da mulher estar infectada, para existir o câncer de colo de útero, é necessária a presença do HPV. Mas nem todas as mulheres infectadas pelo vírus HPV vão desenvolver o câncer. A grande maioria não vai desenvolver. Então, pode ter alguns outros fatores externos associados a isso. Por exemplo, aí sim poderia entrar talvez a questão do emocional, a questão da desnutrição, porque isso, o principal é a questão da imunologia, assim. Os pacientes com uma supressão do sistema imune, que vão ter um risco maior de desenvolver isso, porque não vai ter esse organismo para combater a infecção do vírus. Ou seja, uma pessoa com uma vida saudável, com uma alimentação saudável, ela tem uma imunidade melhor, mais alta, o que pode, não só em relação a isso, até daquelas doenças simples que a gente tem, de gripe. Todas elas. Quando a gente está, às vezes, aconteceu isso comigo há pouco tempo, eu estava muito cansada, fiz uma viagem de carro cansativa, voltei com uma gripe terrível, porque a imunidade estava baixa, o nosso corpo fica sem defesa, digamos assim, né? Então, é importante a gente ter uma vida saudável. E em relação a isso que o Ricardo disse, são os fatores que fazem persistir o vírus, tá? Que principalmente na mulher acima de 30 anos, com HPV de alto risco, porque são vários tipos de HPV. Quando esse HPV persiste, é comum que seja uma mulher imunossuprimida, que pode ser uma soropositiva para o HIV, que é um fator que compromete a imunidade, as que têm problemas renais, que usam imunossupressores, as tabagistas, as desnutridas, aí que entra a pergunta dela. E o fator emocional é para o câncer de maneira geral, né? A epigenética. Eu acho que assim, dificilmente vai ter um estudo que comprove isso. Realmente a gente pode falar, com certeza a relação emocional é X vezes para quem não tem. Mas a gente percebe nitidamente no dia a dia que as pessoas, o fator emocional interfere tanto, talvez, para a pessoa desenvolver a doença. A gente vê muitas vezes a pessoa que está passando por um momento difícil, né? Assim, que acontece de aparecer com a doença de repente. Eu acho que interfere muito também na questão do tratamento. A gente percebe nitidamente que as pessoas que encaram o tratamento de uma forma mais leve, mais natural, costumam evoluir de uma forma melhor do que aquela que já encara com mais negatividade. E que se entrega. Exatamente. É verdade. Bom, tem uma pergunta, na verdade, é um comentário que é interessante, porque nós não falamos ainda dos sintomas, né? Dos sintomas do câncer de colo. E ela diz, Márcia, olá, meu nome é Nívia de Santa Luzia, o principal sintoma do câncer no colo do útero é o sangramento intenso. Manda um abraço para o meu filho Nicolas, sempre te assistimos. Beijo para você e para o Nicolas, querida. Deus abençoe vocês também. O principal sintoma, acho que é a ausência de sintomas. É a ausência de sintomas. A grande que é maioria, o mais perigoso, né? A grande maioria não tem sintomas, né? Cerca de 5% só, acho que vão apresentar algum tipo de sintoma, e normalmente são nas fases mais avançadas. Nessa fase inicial, ainda não tem nada que chama. Por isso que esse é o perigo. Esse é o perigo. Quando tem esses sintomas, é porque normalmente já é uma doença avançada e de difícil tratamento. E às vezes confunde muito, porque muitas vezes elas procuram até outros profissionais que não o ginecologista. Porque, na verdade, na fase das lesões pré-malignas, sintoma nenhum. No câncer que seria tratado cirurgicamente, que é o estadiamento que está apenas no colo do útero,
muito raramente na fase inicial dele. Quando tem sangramento após relação sexual, e que você já é na fase que vai para o tratamento oncológico, da quimioterapia, da radioterapia, aí sim é o sangramento. Eu queria até aproveitar e fazer a pergunta aqui da Fernanda, para que você falasse também sobre a vacina, doutora Marinês. Olá, o câncer de útero pode acontecer em meninas que nunca tiveram relações sexuais? Resposta, não. Não. Ele só o câncer de colo é aquilo que o Ricardo já disse, que ele acontece porque em algum momento a pessoa teve a contaminação pelo vírus do HPV. Então é muito importante aproveitar essa oportunidade nesse programa para dizer que a vacina é uma forma de prevenção primária. É muito bom que o Ministério da Saúde, que o Brasil tenha incluído a vacina no calendário para meninas a partir de 9 anos até 13 anos e que é o ideal? Que todas as meninas dessa faixa etária sejam vacinadas. As doses são 2 doses. Uma dose e outra 6 meses depois. Por que essa idade? Porque essa idade é quando você tem uma melhor resposta imunológica e, na grande maioria das vezes, também nem se teve contato com HPV. Então, você tem uma proteção melhor. E é muito triste que a primeira dose da vacina teve uma campanha muito importante e alcançou os 80%, foi mais do que isso, da população dessa faixa etária. Mas a segunda dose da vacina, que está disponível nos postos de saúde, não está acontecendo a mesma adesão. E ela é muito importante também. A mulher não vai estar protegida se ela não tomar as 2 doses. E qual é a distância, digamos assim? É o mínimo de 6 meses. Então, assim, quem tomou a primeira dose precisa tomar a segunda dose com intervalo mínimo de 6 meses. E não vai resultar em nenhuma proteção se a segunda dose não for feita. E ela está disponibilizada e na rede privada, ela é cara. Agora, lembrar que também a vacina está indicada para fora dessa faixa etária. Até 26 anos, com um resultado muito bom e em outras situações especiais. Tem até uma recomendação, até mais recente, que fala até de 9 aos 45 anos, no caso das mulheres, né? Olha, interessante. No caso da rede pública é só dos 9 aos 13, mas a pessoa pode fazer de forma particular de 9 aos 45 anos. E até para os homens também, é importante falar, que não só para as mulheres, mas também está indicado para os homens, dos 9 aos 26 anos de idade também, porque o HPV ele não causa somente o câncer de colo de útero. Tá? O HPV também está altamente relacionado ao câncer de canal anal, ao câncer de vagina, de vulva e o câncer de boca, também e de orofaringe, que está aumentando nos últimos anos numa proporção até maior do que do colo do útero. Então, o câncer para países, por exemplo, a Austrália, o Canadá, também vacina os meninos. E a briga dos profissionais é que a gente alcance isso, porque você vai tirar também as verrugas genitais, que são um problema que não é tão grave como o câncer, mas que é muito sofrido para toda a população feminina e masculina. Com certeza. Só para alertar, porque às vezes a pessoa pensa na questão da transmissão sexual, mas a questão da sexual abrange mais que a questão genital, né? Assim, por exemplo, o sexo oral também é uma forma muito comum de transmissão desse vírus que pode causar esse tipo de câncer na orofaringe, na boca. Mais uma pergunta, mais uma dúvida aqui de telespectador. Se o HPV ele pode ser transmitido quando há um parceiro só, ou seja, a pessoa é casada a vida inteira, teve relacionamento sexual apenas com o marido, ou isso acontece quando tem mais atividade sexual mais variada, digamos assim? O risco é maior à medida que você tem múltiplos parceiros, né? Mas a questão de um parceiro único pode ser Basta também, que ele seja contaminado. Basta que ele esteja contaminado. Às vezes ela só teve um parceiro, mas ele não teve só uma parceira. Então pode ser que ele esteja contaminado e passe para ela.
mas a medida cresce exponencialmente à medida que a pessoa tem múltiplos parceiros, né? A chance é bem maior de acometimento. E o difícil é que não existe como identificar quem tem. Basta que você tenha um parceiro, mas ele pode exatamente ser portador de um HPV de alto risco. Só que não é como no HIV, que a pessoa sabe que tem. Ele não sabe. Então é muito mais complexo, difícil, muito mais difícil. Gente, que pena que o nosso tempo está acabando, mas eu tenho aqui, Bárbara, algumas coisas rapidamente. Uma pergunta, uma dúvida também, gostaria de saber se alguém da família já teve câncer, se corre o risco de outra pessoa também ter. Eu me chamo Cristina e moro no estado do Tocantins. Um beijo para vocês, tão longe aí de nós. Tem algumas ligações recentes já descobertas com relação a fatores genéticos no câncer de colo de útero. Não são muito bem identificadas ainda exatamente como que elas funcionam, mas já mostra assim, eu falei, o principal é o HPV. O HPV tem que estar ali presente, mas o fator genético pode entrar naquela questão extra, que influencia também. Uma pessoa que tem uma história familiar maior, é bom ela ficar mais atenta, porque pode ser que ela esteja realmente mais suscetível a desenvolver essa resposta imunológica, de repente tem alguma questão imunológica menor aí, né, na resposta. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.